Fala duplas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é um pouco polêmico porque eu quero te perguntar o seguinte: você está segurando altcoins? Tome cuidado. Aproveite a próxima alta do mercado para trocá-las ou vendê-las. Isso porque, como eu já falei neste vídeo aqui no início de janeiro, o mercado ele mudou. Então, neste momento, muitas altcoins já caíram bastante, estão sobrevendidas, mas ainda nós podemos ter novas correções no mercado e por isso que eu venho falando já em todos os nossos encontros ao vivo sobre trocar altcoins por Bitcoin ou por caixa. E é nesse vídeo que eu quero discorrer sobre isso e explicar mais a fundo do porquê eu fiz esse movimento e ainda vale a pena estar fazendo agora, por mais que as altcoins estejam baratas, né? Elas ainda podem ficar mais baratos daqui para frente. Então, sem mais enrolação, você que sabe que o conteúdo é de qualidade, eu só peço o seu like aqui para a gente entrar na nossa análise. Então, vamos lá. Um dos maiores erros que eu estou vendo acontecer aí no YouTube ou também em outras redes sociais ou de pessoas que estão prometendo uma alt-season, inclusive eu cometi esse erro no ano passado, é comparar este ciclo com os ciclos passados. Então, muita gente fala, a última vez que tivemos alt-season lá em 2021, ela aconteceu mais ou menos em fevereiro e por isso que agora em fevereiro nós teremos uma alt-season. Mas na verdade, apesar dos ciclos serem muito parecidos um com os outros, né, eles são diferentes. E esse ciclo ele é diferente do anterior. E por isso eu vou mostrar o porquê tivemos alt-season no passado e o que precisamos para ter uma alt-season agora. E porque ainda não teremos esse momento, né, que as altcoins sobem bastante agora em fevereiro. Pelo menos até o momento de gravação desse vídeo no dia 5 de fevereiro. Então vamos lá. A primeira grande alt-season que tivemos no mercado cripto foi lá de 2013 até 2014. E o que aconteceu nesta época, né? Se nós pegarmos um print lá do dia 1 de setembro de 2013, nós vemos algumas moedas que existiam no mercado. Por exemplo, o Bitcoin valia 136 dólares. Olha só que sonho, né? Comprar Bitcoin a 130 dólares por unidade, né? Hoje, vocês sabem, ele está a mais de 100 mil dólares. Litecoin já existia nessa época, custava 2,60 e tínhamos a XRP, a famosa XRP, já em terceiro lugar dentre as maiores moedas. O restante aqui, nenhuma dessas moedas existem mais, muitas morreram e já não existem. Então aqui já é um indício de que poucas altcoins sobrevivem e muitas acabam morrendo ao longo dos ciclos. É por isso que eu sempre falo que não existe longo prazo nas altcoins, com algumas exceções, né? A Ripple teve longo prazo, a Litecoin também e claro, o Bitcoin é o principal lastro do mercado. Mas repare no seguinte, no valor de mercado que existia nessa época aqui. Então o Bitcoin tinha um valor de mercado de 1,5 bilhão. Então olha só que absurdo, né? Agora o valor de mercado do Bitcoin é mais de 1 trilhão. A segunda maior altcoin tinha 54 milhões em valor de mercado e a terceira maior tinha 44 milhões neste período, né? E vocês reparem que o restante das moedas tinha um valor de mercado menor. Então aqui já fica claro, né, que desde o primeiro ciclo da alt-season, a distribuição de dinheiro não é de forma igual. Concentram-se em poucas narrativas a maior parte do dinheiro, mas é claro que neste ciclo, como as moedas valiam pouco, 3 milhões em valor de mercado já fazia uma alta bem absurda na moeda que entrou lá atrás, quando a moeda estava com valor de mercado de milhares de dólares. Nessa grande primeira alt-season, pegando lá do início até o pico dela, né? Repare que o valor de mercado das altcoins neste período era de 3,7 milhões de dólares, e ele chegou no pico máximo ali em 180 milhões de dólares. Então isso daqui também é um fator muito importante na alt-season. Um valor de mercado baixo que sobe muitas vezes para um valor de mercado mais alto. Obviamente isso está fluindo para todas as altcoins, mas vocês viram, né, que geralmente concentram em poucas moedas o valor de mercado, mas mesmo assim quem comprou qualquer moeda nessa época lá atrás, em baixa, pegou uma grande valorização só por essa entrada massiva de capital, onde teve uma alta ali no valor total de mercado das altcoins de 4.628%. Então você poderia ter aproveitado aí pelo menos uma alta de 5 vezes em qualquer altcoin que você pegasse ali do top 40, mais ou menos. Outra coisa importante neste ciclo era a quantidade de criptos, a quantidade de tokens. Então, lá em 2013 tinham 66 altcoins, quando o valor de mercado estava em 3,7 milhões, né, neste período aqui. E 2014, no ano depois, quando saltou para 175 milhões, já existiam 506 tokens diferentes. Então, se a gente pegasse e fizesse uma conta de padeiro, né, uma distribuição por igual do valor de mercado das altcoins, que vocês viram que não é o que acontece, mas só para vocês entenderem o meu raciocínio, dividindo valor de mercado por quantidade de tokens, nós chegamos mais ou menos no início da alt-season, lá no fundo, com 2,6 milhões de dólares para cada moeda, quando tinham 66 tokens, para 0,34 milhões para
cada moeda, ou seja, 340 mil quando subiu o número de moedas e também aumentou o valor de mercado. Então aqui já temos um alerta, né? Quem entrou atrasado no final da out-season não teve muito potencial de valorização, até porque a distribuição de dinheiro pelas altcoins, como aumentou a quantidade de tokens, mesmo aumentando a quantidade de dinheiro, não tinha tanto dinheiro quanto tinha aqui no passado, né, para a quantidade de moedas. Então, quem entrou aqui pegou uma baita valorização, mas quem entrou aqui já entrou atrasado. Então, vocês percebem que existe um timing muito importante para entrar nas altcoins e segurar elas por mais tempo, e também aqui teve um salto muito grande em valor de mercado, mas também teve um salto bem grande aqui na quantidade de criptomoedas. Então essa foi uma out-season forte, mas não tão forte quanto a próxima, que foi a segunda grande out-season que aconteceu de 2017 a 2018. Então se nós pegarmos lá um print, né, de dezembro de 2016, temos aqui as moedas que estavam no topo. Então em primeiro lugar já era o Bitcoin, né, custando ali $878 por unidade. Ethereum surgiu ali nesses anos mais ou menos, né, alguns anos antes, mas ele já era a segunda maior moeda em valor de mercado, custava $7. Olha que absurdo, hoje o Ethereum está em torno de $2.700, né, por unidade. Terceiro lugar, XRP. Quarto, Litecoin. E depois tem algumas moedas que ainda existem nesse ciclo, né? Por exemplo, Ethereum Classic, mas muitas que estavam ali no top 10 já não existem mais, né? Morreram ou viraram outra coisa. Aqui o valor de mercado do Bitcoin já estava em 14 bi, do Ethereum já era de 635 milhões de dólares, XRP 229 milhões, Litecoin 213 milhões, e depois as outras tinham um valor de mercado menor, né? Então repare, novamente o dinheiro ele se concentra aqui, né, geralmente. E neste ciclo, uma coisa muito importante foi o salto de valor de mercado novamente do total das altcoins. Então pegando lá, ó, no início do ciclo dessa out-season, né, aqui atrás, tínhamos um valor de 726 milhões das altcoins, e ao final do ciclo, né, com o salto total, chegamos em 485 bilhões. Ou seja, perceba a diferença de salto em valor total de mercado, né? Foi um salto de aproximadamente 66.000%. Então aqui foi uma out-season muito forte, porque teve muita entrada de dinheiro. Então pegando nossa conta rápida, né, valor de mercado inicial lá no primeiro ano, 2017, 726 milhões e saltou para 485 bilhões. Pegando no início, né, tínhamos 1.335 tokens diferentes para saltar para 1.658. Então repare que o aumento na quantidade de moedas aqui não foi tão grande igual no ciclo passado, né? Onde saiu de 66 para 506, ou seja, foi um aumento de praticamente 8 vezes na quantidade de tokens. Já neste segundo ciclo, não foi um aumento tão expressivo assim. Então lá no início, quem entrou aqui tinha mais ou menos uma distribuição igual por moeda, né? Dividindo o valor de mercado por quantidade de tokens de 540 mil dólares por cada moeda, se fosse igual, para, quando saltou para bilhões lá no valor de mercado, 293 milhões por cada moeda. Então imagine, você comprou o token lá atrás, com valor de mercado lá embaixo de alguns milhares ou alguns milhões de dólares, e esse valor de mercado salta para 293 milhões. É basicamente uma multiplicação do seu capital de 293 vezes se o valor de mercado fosse de 1 milhão. Por este motivo aqui que a out-season começou a se tornar algo muito famoso, muito desejado, algo que muitos que aprenderam neste segundo ciclo começaram a especular para os próximos ciclos de alta. Porque realmente o risco-retorno aqui, por mais que você esteja investindo em um ativo muito arriscado, o retorno era absurdo, um retorno estratosférico. Então, com alguns milhares de dólares, você ficava multimilionário. Já puxando aqui o nosso terceiro grande ciclo da out-season 2020 e 2021. Foi o último grande out-season que tivemos. O valor de mercado lá embaixo, né, das altcoins estava em 36 bilhões. Repare que já era um valor de mercado maior, né? Lá mais ou menos em 13 de abril de 2020. E no topo do ciclo, lá em 2022, chegamos em mais ou menos 1,7 trilhão. Então repare mais um salto aí da casa dos bilhões para a casa do trilhão. Essa foi uma alta que também foi bem expressiva de 4.605% no valor de mercado das altcoins, ou seja, uma alta muito grande também na quantidade de dinheiro que entrou no mercado de altcoins. Pegando um print lá de 30 de agosto, as moedas eram essas, né? Bitcoin já custava 11 mil dólares por unidade, Ethereum 426 dólares. Já existiam stablecoins como a Tether ali em terceiro lugar. A XRP continua firme e forte aqui. Já existia a Chainlink a 17 dólares, Bitcoin Cash, Litecoin. Essas outras moedas já morreram, né?
Cardano ainda existe nesse ciclo, EOS também existe, só que elas praticamente não subiram nada comparado a esse ciclo passado. O valor de mercado do Bitcoin já estava em 215 bi, do Ethereum já era 47 bilhões, da terceira maior já era 12 bilhões, então repare que o valor de mercado das moedas já era muito maior aqui, né? E como que foi esse ciclo de 2021-22? Nós tínhamos lá a dominância do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin estava se valorizando bastante, até que ele chegou num topo, aí ele iniciou um processo de correção. Nesse momento, o dinheiro que estava no Bitcoin começou a migrar aos poucos e depois começou a migrar rapidamente a partir deste período aqui, ó, pós-consolidação, né, na dominância do Bitcoin, começou a migrar rapidamente para as altcoins. E aí tivemos a alt season. É mais ou menos assim que aconteceu todas as alt seasons, né? O dinheiro do Bitcoin, ele flui para as altcoins, principalmente Ethereum e depois as outras de valor de mercado menor, até que chega num fundo, aí não vale mais a pena segurar altcoins. 2024, 2025, muitas pessoas estavam especulando que iria acontecer isso, né? Porque o gráfico de dominância do Bitcoin ameaçou cair, só que se nós puxarmos ele atualizado, ele voltou a subir bem forte nas últimas semanas. Então repare que o gráfico de dominância do Bitcoin, ele estava numa tendência forte de alta, neste canal de alta aqui, ó, traçado pela linha branca na parte inferior e superior. Ele perdeu temporariamente o canal de alta mais ou menos ao final do ano passado, 2024. Aqui que eu acreditei que nós realmente teríamos alt season no início deste ano. Então eu realmente achei que ele ia tentar fazer um reteste e depois recuar e cair cada vez mais. Só que isso não aconteceu. Ainda que ao final de janeiro ele voltou para dentro do canal de alta, tentou perder novamente, mas ele se recuperou no início de janeiro. Foi quando eu falei que o mercado realmente mudou, né? Naquele vídeo que foi postado já umas 3 semanas aqui no canal. Foi nessa fase aqui. Desde então as altcoins voltaram a perder valor para o Bitcoin e ele entrou numa forte tendência de alta e continua aqui dentro do canal de alta. Esse é um dos grandes motivos do porquê vale mais a pena ficar em Bitcoin e Caixa do que se expor em altcoins neste momento. Mas voltando para o nosso estudo rapidamente, né? No ciclo de 2021-22, o valor de mercado saiu de 36 bi para 1,7 trilhão, ou seja, um salto muito grande em valor de mercado. Tínhamos 4.500 tokens diferentes que saltou para 7.557 moedas diferentes no final do ciclo. Então, se a gente dividir, né, o valor de mercado pela quantidade de tokens, tínhamos no início 8,1 milhões para cada moeda, que saltou para 229 milhões para cada moeda. Ou seja, mais uma vez você teria um salto enorme se você entrou nessa fase aqui, ó, na fase de acumulação. Basicamente, se a distribuição fosse igual, você teria multiplicado o seu capital em 28 vezes. Ou seja, mais uma vez compensou o alto risco de se expor nas altcoins para um alto retorno também. É claro que a distribuição não é igual. Então, teve tokens que fizeram 100 vezes, muitos deles fizeram, e outros que fizeram 3, 4, 5, 10 vezes. Então, ficou esse resquício do ciclo passado para este ciclo atual. Por isso que muita gente também fala agora, é uma carteira de cripto para fazer 10 vezes, uma carteira para fazer 20 vezes. Só que uma coisa que ninguém considera é exatamente essa conta básica que eu fiz aqui. Porque se nós puxarmos o ciclo atual de 2024 e 2025, até coloquei, ó, cadê a alt season, que ela ainda não veio, né? Igual foi no passado. Nós temos um enorme problema que já é demonstrado aqui, por este gráfico do Total 3. Repare que depois do bear market de 2022, o valor de mercado das altcoins chegou em mais ou menos 300 bilhões. E ele subiu até o momento, né, no seu topo máximo, a 1,16 trilhão. Foi uma alta de aproximadamente 280% em valor de mercado. Então, comparando aos últimos ciclos, já é uma alta muito tímida, uma alta pequena no valor de mercado das altcoins. E hoje, né, se nós chutarmos baixo, nós temos mais ou menos, no início, né, tínhamos 286 bi em valor de mercado que saltou para 1,16 tri. É claro que a gente ainda está durante o ciclo de alta. O ciclo de alta não acabou. Então ainda isso daqui não é o valor final de topo do ciclo, né? Ele pode chegar a valores maiores no futuro. A quantidade de tokens era de 8.685 no início deste ciclo e saltou, pegando lá no CoinGecko, para 17 mil tokens diferentes. Ou seja, no início tinha uma distribuição de 32 milhões por token e agora tem uma distribuição de 68 milhões. Isso daqui que é o mais importante, né? Se fosse uma distribuição igual, seria esse valor atual. Então repare que você só dobraria o seu capital se você entrou no mercado de altcoins em 2022 no fundo, lá no bear market. O que muitas pessoas que estão entrando em 2024 e 2025 não fizeram, obviamente. Pegaram já muito mais próximo do topo atual. Então este, meus amigos, é o maior problema das altcoins hoje e o grande problema de não haver alt season. Então repare, no último ciclo você teria multiplicado em 28 vezes
só por valor de mercado aqui das altcoins. Então perceba de forma resumida que o maior problema das altcoins hoje é este daqui. No primeiro ciclo, né, pegando de 2013 a 2014, onde teve aquele aumento em valor de mercado, você teria multiplicado seu capital em 0,12 vezes. Aqui foi um valor menor, né, porque aumentou muito a quantidade de tokens pela quantidade de dinheiro que entrou no mercado. Mas aqui nós tivemos uma alt season. No segundo ciclo, né, que foi o mais forte de todos, você teria multiplicado em pelo menos 542 vezes, considerando uma distribuição do dinheiro de forma igual pelas altcoins, que é uma coisa que nós sabemos que não acontece, né? O dinheiro se concentra em poucas altcoins em todos os ciclos, né? E no atual também não é diferente. Mas aqui, só pela quantidade de dinheiro que entrou, independente da moeda que você comprasse, você teria multiplicado o seu dinheiro em algumas vezes, né? 5 vezes até 10 vezes. Mas aqui, no geral, seria uma média de 542 vezes. 2020, 2021, 28 vezes. E agora, se nós pegarmos o bear market 2022 até 2025, foi apenas 2 vezes. Então, se você entrou mais tarde, 2024 ou até 2025, você nem multiplicou. Às vezes até você entrou na fase do topo lá do final de 2024 até essa correção atual. Mas então a grande pergunta que fica é: por que nos ciclos passados teve essa entrada tão grande assim de capital, enquanto neste ciclo ainda não aconteceu essa entrada? E a resposta é muito simples. Estamos falando aqui de macroeconomia. Então, além da quantidade enorme de tokens que surgiram desde o ciclo passado, 2021 até agora, né, que nós podemos ver por este gráfico aqui, ó, a quantidade maior de tokens criados, né, todos os dias. Inclusive, se nós pegarmos outros sites, como o próprio CoinMarketCap, ele fala que tem mais de 10 milhões de moedas diferentes. Então, a conta nossa ali mudaria completamente. Eu usei o CoinGecko, que tem 17 mil, e fica uma conta factível, né, porque dentro desses 10 milhões, poucas pessoas colocariam dinheiro em um monte de moeda que tem dentro dessa lista, né? As pessoas se concentram mais no top 200 ali de valor de mercado. Mas na questão macro, né, temos a liquidez, que é basicamente a quantidade de dinheiro disponível na mão das pessoas, para elas poderem investir em ativos de risco. Então, em todos os anos de alt season, a liquidez estava muito alta no mundo, né? A liquidez estava crescendo. Então, se a gente voltar lá atrás, no primeiro alt season de 2013 a 2014, repare no gráfico que nós temos essa linha branca, que é basicamente o preço do Bitcoin. A linha vermelha é a liquidez global, quantidade de dinheiro disponível, e também esse gráfico azul aqui na parte de trás é o crescimento dessa liquidez global. Então, repare que neste salto do Bitcoin, né, que foi um grande bull market de 2013 a 2014, neste período tivemos a primeira alt season e a liquidez global ela também estava disparando, ou seja, crescendo muito a quantidade de dinheiro na mão das pessoas. Então aqui também é um gráfico que mostra bem isso. Depois, reparem no bear market aqui do Bitcoin, na grande queda e correção que ele teve, que foi um período com pouca liquidez e na verdade até de contração, ó, como a gente pode ver pelo gráfico invertido aqui. O gráfico azul ele ficou invertido em laranja, ou seja, reduziu a quantidade de dinheiro disponível na economia, que também as altcoins corrigiram bastante. Então a liquidez global também caiu bastante. Entrou num período de grande correção, ficou meio lateral e a liquidez voltou a crescer nesta faixa aqui, que coincidentemente ou não, nós tivemos a outra grande alta do Bitcoin pós-bear market, né? Então ele começou a subir aqui e continuou uma alta estratosférica, né? Que foi a maior alta assim proporcional do Bitcoin, de quem entrou aqui atrás para o topo do Bitcoin. Então foi uma alta que foi lá de 2015 até 2018 aproximadamente. Então foram vários anos de alta, né, do Bitcoin e obviamente repare na liquidez global como que ela estava aqui. Ela teve uma alta absurda e estratosférica, ou seja, muitos dólares disponíveis na mão das pessoas no mundo inteiro para poder colocar em Bitcoin e posteriormente também trocaram esses Bitcoins por altcoins, que aí a gente viu aquele crescimento de 500 e poucas vezes, né, no valor de mercado lá, distribuído de forma igual nas altcoins. Então aqui foi a outra grande alt season. E repare que nesta fase, final de 2018, tivemos aquela diminuição na liquidez, contração, então dá para ver isso de forma clara aqui no gráfico azul, né? Estava lá no pico a liquidez global e aí a liquidez derreteu e chegamos em um fundo. E aqui também foi o grande bear market do Bitcoin e a grande correção das altcoins. Então aqui você já percebe que o ciclo do Bitcoin e das altcoins, aquele ciclo de alta, né?
de 3 anos de alta, mais ou menos, né? Sendo 2 anos de grande alta, um ano mais lateral e um ano de bear market, tem muito a ver com, na verdade, o ciclo de liquidez global, a impressão monetária. Depois de 2018, que tivemos o bear market, aí novamente entramos em outra fase de impressão monetária, muito dinheiro disponível na mão das pessoas, que foi essa outra expansão de liquidez, que foi o último grande bull market do Bitcoin. E aqui também foi a última grande alt season. E repare que depois disso, nós não tivemos uma elevação tão grande assim na liquidez global. Ela está bem mais lateral, né? Ela teve essa alta, mas uma alta bem tímida, né? Comparado a estes outros ciclos, onde a alta foi exponencial, uma alta muito forte na liquidez global. Então, com essa alta na liquidez global, o Bitcoin ele conseguiu sair lá dos 15 mil dólares para agora os 109 mil, né? Agora ele teve uma correção, mas ele chegou em 109 mil dólares e ainda tem espaço para subir mais. Mas a gente depende muito disso daqui, ó, da impressão monetária, da impressão de dinheiro. O Bitcoin ele teve essa valorização maior também muito por conta da demanda, né? Muita demanda sobre o Bitcoin. E as altcoins elas não subiram tanto porque a liquidez global não cresceu muito, né? Porque a gente estava até alguns meses atrás em uma fase mais de contração da liquidez global, ou seja, ela estava caindo. E agora ela começou a subir, mas bem fraco e de forma tímida. Para ter uma impressão monetária igual tivemos aqui ou aqui atrás, precisamos de algum fator externo, alguma coisa muito grande na macroeconomia que gere alguma crise que obrigue os governos a imprimirem dinheiro a rodo. É nesse cenário e é neste contexto que aí nós temos uma alt season explosiva, até desconsiderando um pouco a quantidade de moedas disponíveis no mercado. Então, só vamos ter alt season quando isso daqui, este tipo de evento acontecer. Até lá, não vai valer a pena correr um risco tão grande assim com capital em altcoins por muito tempo, só por breves períodos. Eu já vou falar sobre isso, sobre o tempo de exposição nas altcoins. Outra coisa que também influencia muito esse período de alt season é o balanço do Federal Reserve. Não é à toa que toda semana a gente acompanha algum dado macroeconômico que influencia diretamente em cripto e também nos outros mercados do mundo inteiro, que é o Federal Reserve, que eles falam, né? Questão de inflação, desemprego, se eles vão cortar juros ou não, porque isso daí impacta muito nessa liquidez global no final das contas. E também as alt seasons, elas casam com o aumento no balanço do Fed. Então repare aqui, de 2013 a 2014 tivemos um grande salto de liquidez no balanço do Fed, ou seja, mais dinheiro disponível, né, na economia americana. Aqui também teve uma outra grande alt season que foi uma das maiores, mas repare que o balanço do Fed estava caindo, só que no mundo inteiro a liquidez global estava subindo, então aqui foi um pouco atípico o ano de 2017 e 2018. Depois de 2020, 2021 e até 2022 tivemos o salto enorme de liquidez no balanço do Fed, que foi o último ano de grande impressão monetária, e aqui foi uma grande alt season também, e desde lá, 2022, nós estamos em contração aqui no balanço do Fed, ou seja, caindo cada vez mais. Para ter uma alt season, precisamos disso daqui pelo menos se estabilizando ou voltando a crescer forte. Então, se tivermos uma alta forte, no balanço do Fed teremos uma alt season forte. Se isso daqui lateralizar, as altcoins ficam um pouco mais interessantes, mas enquanto isso está em queda, vai ser muito difícil ganhar muito dinheiro em altcoins. Então, repare que basicamente na macroeconomia nós temos um ciclo de 4 anos. E isso vem acontecendo nos últimos 14 anos. Onde a cada 4 anos existe um aumento enorme no M2 global, ou seja, na impressão monetária dos governos do mundo inteiro, não só Estados Unidos, e tem alguns anos de lateralização em baixa. Isso casa muito bem com aquela questão dos 4 anos do ciclo de alta do Bitcoin, porque coincidentemente ou não, né, os anos de alta são junto com os anos de impressão monetária, os anos de baixa também estão juntos com os anos de contração monetária. Então, na verdade, não é o halving do Bitcoin, grande parte do ciclo de alta das criptos é influenciado por M2. Então, quanto mais se imprime dinheiro, mais as criptos se valorizam. Quanto mais contrai a economia, quanto menos dinheiro tem disponível, mais as criptos se desvalorizam. Mas lembrando que no médio e longo prazo, todos os governos sempre estarão imprimindo dinheiro. Ou seja, no final das contas, sabendo de tudo isso, você chega a uma conta básica que você precisa ter Bitcoin no médio e longo prazo. Nós estamos falando muito aqui de curto prazo, mas com toda essa conta aqui, eu preciso falar disso, né? Que como os governos sempre vão estar imprimindo dinheiro, o Bitcoin sempre vai se valorizar. Agora vamos falar do curto prazo, o tempo de exposição das altcoins, que isso daqui importa muito nesse ciclo, sempre importou, mas neste ciclo, como está mais difícil ganhar dinheiro por baixa liquidez, você tem que estar muito atento a tempo de exposição em altcoins.
comprei uma altcoin, quanto tempo eu vou ficar com ela? Eu seguro por muito tempo? Seguro pouco tempo? Só um dia? Poucos dias? Depende da altcoin e eu vou falar disso. Quando você pensa num prazo de pelo menos um ano ou mais, ou seja, médio e longo prazo, você só tem uma única escolha, uma única opção, basicamente, que é o Bitcoin. Como eu falei anteriormente, como a liquidez global sempre vai aumentar, o Bitcoin sempre vai se valorizar ao longo do tempo. Então, prazos acima de um ano, a sua opção mais clara e óbvia é o Bitcoin. É claro que vocês viram algumas exceções de moedas e altcoins que sobreviveram desde o passado, né? Por exemplo, XRP, Ethereum, Litecoin. Só que o risco de ficar segurando elas no médio e longo prazo é muito grande. E no Bitcoin você tem um risco muito reduzido, porque você sabe que ele vai se valorizar no longo prazo, né? Acima de um ano, pelo menos, que é o médio prazo, e longo prazo seria acima de 4 anos. Então a sua escolha é apenas uma, Bitcoin. Então, seguindo esse gráfico ao longo do tempo, hoje o Bitcoin ele se encontra próximo ao seu preço justo, que é os 100 e poucos mil dólares, mas perceba que ao longo do tempo a tendência é sempre do Bitcoin valer mais, justamente por aquilo que eu mostrei. E ali em 2030 o Bitcoin vai estar entre 176 mil e 1,5 milhões de dólares por unidade, ou seja, daqui 5 anos o Bitcoin pode estar valendo mais de 1 milhão de dólares por unidade. O preço justo dele vai estar ali em mais ou menos 497 mil dólares e o preço sobrevendido, que seria de bear market, seria de 176 mil dólares. Então por isso que no longo prazo sempre valerá a pena ficar segurando o Bitcoin. Agora vamos falar de curto prazo, ou seja, 6 meses a 1 ano. Neste caso, como o ciclo atual ainda não tem muita liquidez, menos de 1% das altcoins valeriam a pena segurar por tanto tempo assim. E muito difícil você acertar isso, tá? As altcoins são essas, são aquelas que se valorizaram mais do que o próprio Bitcoin neste período. Então, alguns exemplos: Pepcoin, SPX, Mantra, tem a BGB de inteligência artificial, Virtual, que nós conseguimos entrar com os alunos do RCC muito bem. A Radion também conseguimos entrar com os alunos do RCC muito bem. Tem a Aave aqui, a XRP, que não pegamos a alta dela, a WIF, Flock, Dex e várias outras, né? Na verdade, nem tantas assim. Pensando na quantidade de moedas, só valeu a pena ficar num prazo de 6 meses até 1 ano em apenas 22 moedas, dentro de 17 mil ou dentro de 10,8 milhões, ou dentro de 10,8 milhões, dependendo da fonte que você utilizar. Então pense em qual é a chance de você realmente pegar essas moedas no momento certo e segurar por tanto tempo assim e pegar essa valorização maior do que o próprio Bitcoin. Então as moedas foram essas, né? E repare que essas aqui, ó, que estão muito próximas ao Bitcoin, nem subiram tanto assim a mais do que ele, porque o Bitcoin nesse prazo de 1 ano subiu mais de 143%, enquanto essas outras subiram de 145%, 156%, 200%, 283%. Mas vindo aqui para o top, né, tivemos algumas altcoins que fizeram os 1000%, né? Essa daqui, ó, fez 1000%, essa também. Então foram poucas moedas que tiveram uma grande valorização. E as moedas são essas, ó. A partir da BitGet, Pepcoin, Onyx Coin, Virtual Protocol, Mantra e SPX. A Virtual foi a que a gente pegou com os alunos da RCC. A Radion também pegamos com eles, teve uma valorização boa de 300 e poucos por cento. A Ondo, Dex. Então, apenas essas moedas que valeram a pena segurar por mais tempo, por um período maior, né? Um curto prazo. Ou seja, no geral, a chance de você ter pegado uma altcoin que não valeu a pena segurar por tanto tempo foi muito alta. E era muito melhor você ter comprado apenas Bitcoin. É claro que, como o mercado ele corrigiu, se você pegar alguma altcoin muito subvalorizada, aí vai valer a pena você se expor por mais de 30 dias. Eu vou dar um exemplo aqui da Aero, que nós pegamos subvalorizada lá atrás, 2024. Olha só, a Aerodrome no ano passado, ela tinha chegado a 2 dólares e 40 centavos e ela corrigiu para 40 centavos cada moeda, 40 centavos de dólar, e aqui está o nosso alvo de DCA, né? Onde nós vamos comprar ela se ela chegar nessa região. Então, se você comprou aqui, ou comprou aqui, né, nessa correção, ou aqui nessa outra correção, você ficaria exposto na moeda por mais ou menos 99 dias. Então, quando você compra a moeda muito subvalorizada, aí sim vale a pena ficar por mais do que 30 dias, que é esse prazo que eu coloquei aqui, de 1 até 30 dias. Já se você compra ela em prazos que ela não está muito subvalorizada, né? Depois de um grande período de correção, né? Porque repare que ela saiu de 2,40 para 40 centavos, ela caiu 82%. Neste momento, essa moeda ela já teve uma correção significativa, ó, de 67% mais ou menos, mas ela ainda pode cair mais, ela pode voltar para essa região, aí sim você vai segurar por mais do que 30 dias.
Então só passa do prazo de 30 dias se você pegar ela muito subvalorizada. Como eu identifico isso? Tem vários indicadores. Não é o objetivo falar sobre isso agora, né? Se você quiser entrar na nossa turma da RCC, onde falamos sobre isso, aprender mais sobre esses indicadores, né, com aulas acompanhadas comigo e minha equipe toda semana, você pode se inscrever na lista de espera da RCC aqui na descrição do vídeo, que nós vamos abrir as vagas em março. Então daqui a algumas semanas. Mas 99,9% vai ser de um dia até 30 dias. Por que isso, né? Deixa eu mostrar aqui no gráfico também. Vou pegar um exemplo da Link. E lembra, nós não temos que comparar as altcoins com dólar. Nós temos que comparar ela contra o Bitcoin. Porque o risco e o retorno do Bitcoin, ele é muito bom. E eu sei que eu estou correndo um risco baixo, né, no mercado de cripto para ter um retorno garantido. Então, por isso que você tem que comparar as altcoins com o próprio Bitcoin. Então vou vir aqui, ó, Link USDT, eu vou trocar por Link BTC. Pronto, temos aqui o gráfico da Chainlink contra o Bitcoin. Repare que se você segurou a Chainlink por muito tempo contra o Bitcoin, você só perdeu o Bitcoin. Então se você está segurando o Chainlink desde 2021, lá atrás, no último ciclo, você perdeu 83% em valor contra o Bitcoin. Era muito melhor ter segurado só Bitcoin e não segurado o Chainlink no médio e longo prazo. Mas existem curtos períodos onde as altcoins, o exemplo aqui é a Chainlink, mas isso serve para muitas outras altcoins, elas se valorizam contra o Bitcoin, que são esses períodos aqui, ó. E numa alta dessas, né, você consegue aumentar em mais ou menos 114% a quantidade de Bitcoins que você possui se expondo em Link. Então imagine que você tem 0,01 Bitcoin, você aumenta para 0,02 Bitcoin, o que dá muito em dólar ou dá muito em real, né, essa valorização. Então são nestes prazos que você tem que pensar agora, né, que não tem tanta liquidez em se expor nas altcoins. Quando o risco está mais baixo, depois que ela já corrigiu bastante contra o Bitcoin, e existe uma perspectiva de alta. Agora as altcoins estão em uma perspectiva de correção, ou seja, uma perspectiva de baixa. Então ainda não vale a pena comprar as altcoins no geral. Mas depois de muito tempo de correção, como este período aqui, em apenas 24 dias você teria dobrado a quantidade de bitcoins que você possui se expondo nas altcoins, e é claro que você precisa realizar lucro, né? Então com este raciocínio de curtíssimo prazo, né, que geralmente eu não gosto tanto disso, mas é assim que está funcionando nas altcoins, você não ficaria segurando por muito tempo e não estaria amargando prejuízo agora, por exemplo. Você aproveitaria a alta, dobraria a quantidade de bitcoins ou aumentaria em 40%, 50% e já trocaria isso por Bitcoin ou por caixa. Tanto faz, depende de cada um a estratégia. Uma altcoin que chegou a ficar muito subvalorizada nessa última correção foi o próprio Ethereum, né? Falamos isso para os membros, falamos para os alunos RCC na hora da correção, né? Que era um bom momento de compra, principalmente lá no Bitcoin. Depois a gente falou sobre Ethereum e Solana. Mas quanto mais próximo você comprar Ethereum desta região aqui, ó, 2.300 mais ou menos, 2.200, melhor vai ser para essa questão de aumentar a quantidade de Bitcoin em um curto prazo. Você não vai ficar exposto por tanto tempo assim. No Ethereum dá para ficar por mais de 30 dias, né? Porque lembra que eu falei que cada altcoin tem o seu prazo. E as exceções são mais de 30 dias, né? O Ethereum pode ser uma exceção se você comprar ele muito subvalorizado nesta região aqui. Inclusive, se eu puxar aqui os alvos de Ethereum de compra, nessa última correção ele pegou os 3 alvos que eu tinha, ó. Aqui gastaria 1% do caixa, aqui de 2 a 3% do caixa e aqui mais ou menos 6% do caixa, caindo até essa região. Ele até varou aqui, ó, caiu mais abaixo, chegou em 2.159. Mas se você comprar o Ethereum nessas regiões, aí sim vale a pena você segurar o Ethereum por mais tempo, por períodos maiores. Mas quanto mais próximo você comprar de 3.000, 3.400, 3.300, pior é, maiores são as chances de você comprar caro. Então esse prazo de exposição das altcoins depende do timing, do período que você entra, depende da altcoin e também depende do contexto do mercado. Agora, a maior parte das altcoins ainda não valem a pena você entrar, mas algumas exceções, como o Ethereum, que ficou subvalorizado, aí sim valeria a pena. E hoje um problema que deixou muito mais difícil acertar as altcoins que estão tendo essa entrada de dinheiro, além da baixa liquidez, né, pouco dinheiro entrando no mercado de altcoins, essas mudanças de narrativa toda semana, ou às vezes até durante a mesma semana já tem mudança de narrativa, que é o dinheiro indo de uma narrativa para outra. Então, há 3 semanas atrás o dinheiro estava entrando bastante em Solana. Aí agora a liquidez está migrando um pouco para o Ethereum, né, depois que ele ficou subvalorizado.
Mas também, ao mesmo tempo, temos a narrativa da Base que está tendo uma entrada de capital massiva, né? Consistente. Então, existem várias narrativas no mercado e toda semana você tem que ficar atento a essas mudanças de narrativa para não ficar segurando moedas que não valem mais a pena. Então, por isso que agora você tem que pensar mais a curtíssimo prazo nas altcoins do que a médio ou longo prazo nessas altcoins. E se nós puxarmos aqui as últimas narrativas que estavam ganhando muito capital, uma delas é a Solana e outra delas é a própria Base, né? Moedas dentro do ecossistema da Base ou moedas dentro do ecossistema da Solana. Estão ganhando muito. Talvez a Solana, também sobrevendida, vale a pena segurar por mais tempo. Ou moedas da rede Base, como por exemplo a própria Aero, quando ela ficar mais sobrevendida, aí vale a pena segurar por mais tempo, como nós fizemos lá atrás, né? Compramos em 50 centavos, em 60, 80, próximo a 40 centavos e depois a moeda chegou em 2,20 mais ou menos no seu segundo topo, que foi no final do ano passado. Então, olha só, puxei as mensagens aqui do grupo dos alunos do WhatsApp, né? Quando a gente comprou a Aero lá atrás, né? Teve aluno até que entrou um pouco depois, ó, em $1, pegaram em 1,20, pegaram em 80 centavos e 50 centavos. E depois, no momento que a gente fez a realização, quando a Aero estava em $2,25. Teve uma valorização de 130% em 90 dias. Então, neste caso, valeu a pena segurar por mais do que 30 dias. Aí ela formou o topo. Aí eu falei, né? Mais uma da nossa carteira subindo, está quase rompendo o topo histórico, já estará sem resistência. Tá com RSI em 79 pontos. Aí eu falei, ficar de olho nos próximos dias. Quem comprou lá atrás pode ser o momento de realizar uma parte de Aero. Aí depois o pessoal fez a realização, fizemos mais algumas lives depois disso, com mais realização de Aero, aí trocamos por Caixa. A mesma coisa foi lá atrás de Virtual e Orca também, né? Orca a gente conseguiu aumentar a quantidade de bitcoins nela, muitos alunos conseguiram pegar essa valorização e Virtual também. Então aqui atrás compramos Virtual, ó, em 1,30 mais ou menos, 1,20, ó, entre 1,25 e 1,35. Ó, eu falei, ó, pessoal, bom dia, acabei de comprar um pouco de Virtual nesse primeiro toque que ela fez no gráfico de 4 horas. O que eu quero ver essa semana é ela fazendo pelo menos um segundo ou até mesmo um terceiro fundo, como foi nesses dias de novembro, porque vai sinalizar que essa região realmente é o fundo de Virtual, porque ela estava corrigindo. Então a gente entrou nessa correção. Aí eu ainda falei, né, que ela estava fazendo esse triângulo, ela pode fazer um movimento parecido que vimos no Bitcoin ontem se ela cair um pouco mais, que foi mais ou menos este movimento aqui, ó. Fez o triângulo de acumulação, aí estourou para cima. Fez o triângulo e estourou para cima. E realmente aconteceu isso com o Virtual, onde a gente conseguiu realizar em 4,80 mais ou menos. Então ela chegou até mais, ela chegou em 5,10, 5,20 e a gente realizou em 4,80. Não dá para acertar o topo exato, nem o fundo exato, mas a gente pode aproveitar essas valorizações quando está no contexto certo, no momento certo, e aí sim você fica por mais de 30 dias. Mas agora não vale a pena, na maior parte das altcoins, ficar por muito tempo, porque a liquidez é baixa. Só vai valer a pena se expor a altcoins por mais tempo quando voltarmos com impressão monetária, principalmente, e aumento no balanço do Fed. Quando isso acontecer, aí sim você compra suas altcoins e segura por mais tempo. Mas neste momento, se você tem altcoins, como o próprio título do vídeo já fala, na próxima alta que elas tiverem, você deve trocar por Bitcoin ou por caixa. Foi isso que eu fiz nas últimas semanas e consegui me proteger dessa queda. E acredite em mim, as quedas ainda podem ser maiores. Parece que muitas altcoins já estão sobrevendidas, mas ainda podemos ter quedas maiores nos próximos 60, 90, 120 dias. E mesmo se tivermos mais quedas, o bull market ele não terminou. Provavelmente em mais quedas, aí sim vai valer a pena se expor mais em altcoins. Por enquanto só o Ethereum está valendo a pena, Solana também. E o Bitcoin, principalmente nas correções, quando ele entra na faixa ali dos 90 mil ou abaixo disso, 85, 80, 76 mil dólares. E sobre a realização das altcoins, eu vou pegar um exemplo da NIR Protocol. Aqui no gráfico de 4 horas, você vai acompanhá-lo e quando ela tiver esses respiros de alta, como ela fez aqui, você vai realizar. Então você não vai esperar ela voltar para o seu preço de compra, porque provavelmente ela não voltará. E se você ficar esperando por isso, você ainda vai amargar prejuízos maiores, né? Vai ver ela corrigindo mais 60% dos 60% que ela já caiu do seu preço de entrada. Então, não fique segurando moedas que estão em tendência de baixa, como por exemplo a NIR, a maior parte das outras moedas do mercado, né? Elas estão em tendência de baixa e qualquer recuperação que elas façam, como por exemplo essas daqui, ó, de 22%, aí você troca ou por Bitcoin ou por caixa. Então faça essa análise na sua carteira, veja se você está segurando altcoins e lembre-se, cuidado, não segure altcoins nestes momentos. Agora, turma, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu sei que muita gente não quer realizar no prejuízo, acha que vai virar o deciso a qualquer momento, mas
conta de todos esses fatores, principalmente a liquidez, ainda não teremos alt season. Pode ser que mude daqui a alguns meses se algum país voltar a imprimir dinheiro mais forte. Então, turma, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like aqui embaixo e comente sobre a alt season e a sua opinião também, porque esse é um vídeo um pouco mais polêmico, né? E claro, se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, até para você não perder essas times aí que eu venho falando já nas lives abertas para não ficar segurando altcoins e você não teria amargado todo esse prejuízo, né? E ainda na saída lá da Solana, em 200 e poucos dólares, a gente em 280 dólares saímos bem também de Solana. Ainda é o momento de ter caixa, porque podemos ter novas correções. E lembre-se, se protejam e tenham paciência, porque só os pacientes ganham dinheiro nesse mercado. Então fechou, dupla? Te espero no próximo vídeo. Até mais!